Pá, e eu senti que devia pô-lo. Okay. Mas a estrutura é como se fosse o planador, não é? A estrutura é exatamente como se estivesse ali. Não, Não, esta aqui é da porta de correr. correr, sim. Okay. Estava agora a vir agora ao francês à mistura. Sim, mas isto é posterior. Okay. Depois aqui dentro que é na casa de banho, isto aqui é o espaço da casa de banho. Então convém ser resistente à umidade também. Então convém ser resistente à umidade, então pus-o aqui, porque senão é só posterior, é utilizado no exterior. E estou a mostrar por causa do lado de fora já está a água. Yeah. E então foi assim, pronto, vi estas, curiosamente, estava a fazer uma casa lá em França também, contentores de escritório, fiz lá em França. Tenho um colega arquiteto e ele disse, olha, porquê é que não vês, há um site que me parece onde tu podes te inscrever, depois estão constantemente a mandar-te mails e afins, e curiosamente a primeira mail que começa a receber foi imagens de casas em palha. Isto é muito estranho. Sim. A razão é que vê logo assim, casas de palha. E pronto, eu tenho uma ligação, eu no tempo, quando, antes de tudo isto, antes de ir para a França, antes da arte, antes da espiritualidade, eu cortava a feno. O verão passava 2 meses a cortar a feno para clientes. E a falha, ou seja, é uma ligação a mim mesmo também, na verdade. Então daí também achei que muito interessante fazer em palha. Há uma arquiteta que trabalha cá em Portugal com isso, que é Terra Parda. Ok. É da região, acho que de Leiria. Ok. Ok, não conheço. Falaram, também não conheço muito o trabalho dela, mas só trabalho com hiperadobe e assim, e com palha. Boa. Mas eu pus contraplacado, mas dava para pôr também a ser barrado também a madeira, a coisa. Argila, né? Argila, sim, também daria para ser barrado. Eu pronto, optei por este sistema. Sim. Também era mais rápido e pronto, como também eu fiz assim um pouco mais... Então é mais o isolamento, não é? O exterior. A palha faz isolamento térmico e acústico. Apesar de que tive um contra, porque houve uma questão que foi a parte da... Isto é madeira, não é? A madeira, ela passa o som. A madeira ela vai transmitir o som. É um bom condutor sonoro. Então, eu deixei tudo encostado. Deixei o contraplacado encostado, aproveitei a estrutura, fixei-o logo, estás a ver? Depois cheguei para lá dentro, tenho contraplacado solto desse lado e deste lado. E fixei-o logo também. A largura é esta tábua. É os 35 cm. A largura dos falhos é 35 cm. É a largura mais estreita dos fardos. Ok. E então... E é quantos fardos por metro quadrado? A gente podemos medir, mas isto é capaz de ser 4 fardos por 2 metros quadrados, mais ou menos. Okay. Sim, sensivelmente. Mais ou menos. E o teto tem fardos de palha? Tem fardos de palha também. Daí a espessura que tem. Enquanto tens de aranha, mas pronto. E aquilo é vidro ou acrílico? É vidro com caixa de ar de 3 cm. Okay. E é refletor, mas não é suficientemente refletor. Devia ter sido com mais reflexão ainda o vidro. Devia ser mais espelhado ainda. Ok. Mas a inclinação também ajuda a não... o facto de ele estar assim ajuda a não aquecer muito. Não. Cima não é suficiente. Não. Aqui está-se bem, que é só estes 2 vidros. E daquele lado igual, mas quando vamos aqui com uma claraboia imensa deste lado, as coisas já não são as mesmas. Filho, quer se lá para dentro. Olha lá. E aqui a porta agora não estou. Certo. Aqui, quando ficas aqui uma claraboia imensa deste desta, é diferente, não é? O calor no verão acaba por entrar. Então vou colocar uns touros. Para manter na hora de mais calor, fecha um bocadinho e mantém-se mais fresco. Sim. Quando isto não está como está. Pronto. É assim mesmo. Não é uma coisa sólida, não é? Não é Sim. algo que não respira. Sim. Isto aqui é natureza. É natureza, mexe, oscila. Há passagens de ar, claro que há, para cima. Não sei. Não faço ideia. Está na panela também. Também. Há algo aqui que necessita ficar cá para se construir outra coisa. Para se construir algo. Claro que sim. Então, olha,
É o meu espaço. Luz natural, que é imprescindível para mim. Luz natural é aquilo que mais... Nós não... Se temos luz natural, porque é que devemos de andar a consumir, andarmos com luz artificial? Se nós temos o sol que nasce todas as manhãs, o que é que nós aproveitamos? Sim. É Os, aquelas... os outros animais fazem isso, né? Sim, sem dúvida. É mesmo. E o ser humano acaba por fecha-se em... Cria estruturas. É uma coisa que é impressionante hoje em dia. Antigamente ainda era ao contrário. Isso era a partir da iluminação. Se vês fábricas antigas, elas recuperavam a iluminação, tinham a própria inclinação dos telhados já propícia para receber sempre a mesma claridade de energia, ou seja, os telhados eram todos assim, não era por acaso. Era para realmente receber o sol batia daqui, mas deste lado estava sempre a mesma claridade. Era uma claridade constante. Depois batia aqui por dentro, refletia e dava claridade interna. Era pensado assim. Hoje em dia não, são pavilhões fechados completamente. Chegas, acendes as luzes e dizes assim. Com uma luz artificial ali Não 8 horas. faz né? sentido e com luz natural, meu. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É como os escritórios, é a mesma coisa. Sim. Os escritórios também é a mesma coisa. Acabam por ir fechados numa casa em que tem pouca luz. Sim. Este espaço é espaço terapêutico, né? É um espaço de terapia e um espaço artístico também. Espaço artístico. Também. É um ateliê da alma. É um ateliê da alma. É um ateliê da alma, sem dúvida. É isso mesmo. Tem sido realmente com esse intuito que ele tem sido construído. Para ser realmente não só para me auxiliar a mim próprio, realmente a fazer este caminho da alma, esse caminho com a alma, mas também para ajudar os outros a se conectarem realmente com a alma. Sim. Mesmo. Para além da arte, porque a arte é algo que também ela, inconscientemente, apesar de eu, até hoje em dia, aquilo que eu fiz artisticamente não estava conectado a nível espiritual, na altura, mas olhando para tudo aquilo que eu fiz, está lá. Está lá, já lá estava. Sim. Inconscientemente, mas já lá estava. Estava lá a semente. Já lá estava calhar, a semente, exato. O universo, ele proporcionou tudo e direcionou tudo para que eu criasse aquele percurso. Sim. Para fazer realmente aquele caminho, na verdade. Que o trabalho artístico tem referentes, o meu referente artístico é acidentes de viação, Sim, acidentes da estrada. Algo que é forte, todos nós já vimos, ou já perdemos alguém, ou conhecidos, ou amigos, ou familiares. Quase todos nós isso já nos aconteceu. E é algo que é muito forte, que é pesado, que é denso. É traumático. É traumático, sim. Mas eu pego de uma forma leve, ligeira. Porque vocês, quando veem uma obra minha, não demonstra o impacto, não demonstra violência, não mostra nada disto, mostra beleza. Tens aí algumas para mostrar? Vou-vos mostrar, sim. Sim. Tenho aqui, Só aqui buscar. mas não estão... Pronto, não estava preparado, mas pronto. Vamos lá. Tenho aqui uma que já sofreu um segundo acidente, mas está tudo certo. Precisas de ajuda? Está tudo bem. Está tudo bem. Ora. Ok. Exatamente. Ok, esta foi a que sofreu um acidente. Aqui estava ali exposta e eu não a quis tirar antes de cair. Comecei a bater do outro lado e ela caiu. Está a recuperar ainda. Mas olha, vou colocá-las mesmo no chão. Sim.
Ah, meninos. Isto é feito mesmo com vidros de carro. Isto é um para-brisas de um carro acidentado, em que eu redimensionei em A4, valorizando o desenho inscrito no vidro, Sim. pelo acidente. E não só o desenho que foi provocado no próprio vidro, pelo acidente, mas também o desenho que ele projeta na parte de trás. Isto foi mesmo o resultado de um acidente. Isto é um vidro, um para-brisas de um acidente, de um carro acidentado, literalmente. Isso é uma coisa que eu... E tens ligação com esse acidente? Não propriamente, não propriamente. Eu não... Essa parte do acidente não tenciono que seja eu a ter os acidentes. E também não tenciono que seja algo que aconteça. Eu simplesmente pego e vou... E o material que eu recolhi para fazer até agora o meu projeto, eu chego às oficinas de reparação, onde posteriormente os carros vão ser reparados, e recolho o material. É material dos outros para os outros. Exatamente, sim. Para não ter uma influência... Exatamente, Contigo, para não existir uma influência mais chegada. Para não entrar no teu campo. Sim, digamos assim. E isso obviamente que foi inconsciente. Tudo isso foi inconsciente, não o fiz conscientemente, Ok. entendes? Sim. Isso foi como eu falei, foi no desenrolar todo o processo. Foi Mas mesmo assim. o que é que te motivou, o que é que te ligou a fazeres essa transformação? Isto aqui é uma transformação, não é? Isto no fundo é uma transformação, é uma valorização do resultado do acidente, na verdade. Na verdade eu chego, tudo o que é... Miminhos. Está tudo bem. Na verdade, eu chego a um local do acidente e pego em materiais que possam ser possíveis, que possa ser uma obra de arte, entendes? Olho com os olhos do artista. Quando vou a um local de acidente, se vou a um local de acidente, por exemplo, eu olho e visualizo o que é que eventualmente pode ser, arte a partir dali. O que é que eu posso recolher dali que possa ser valorizado. Mas esse processo, essa análise é daquilo que tu sentes. Exatamente, claro. É interior. Sim. É uma análise interior. Exatamente, porque na verdade tudo isto hoje em dia, lógico, não é? Perdão, agora. Hoje em dia, porque na altura não tinha qualquer conhecimento, mas hoje em dia tenho esse conhecimento e a arte vem de onde? A inspiração vem de onde? Do que se sente, não é? Vem do lado de lá. A inspiração, a intuição, isso tudo vem do lado de lá. Sim. Certo? É mesmo assim. Tudo isso é do lado de lá. E na altura não tinha qualquer consciência. Mas o que é certo era ir ao local e sentia que eram possíveis obras de arte e recolhia o material e a partir daí trabalhava o material de diversas formas. Esta foi uma forma, mas tenho muitas outras formas de qual trabalhei também este processo. E no qual também trabalhei... E esta é a ordem? Ou tem uma ordem? A ordem não é precisamente esta, não é necessariamente esta, mas pode ser esta, sim. Pode. O que eu tenho interesse é que realmente elas não seja, por exemplo, duas, ou quero que fique mais... E a orientação da peça é qual? A orientação tem que ser sempre a parte verde para cima, que é tal e qual como está no carro. Ok. Exatamente. Ela tem orientação. Esta, curiosamente, não reparem na orientação dela, mas está certo. É tal coisa. E já fizeste alguma exposição com elas? Já, várias mesmo.
As peças estão à venda ou... As peças neste momento não estão à venda. Ok. Neste momento não tenho nenhuma peça à venda. Tenho toda a coleção que eu fiz. Ok. Porque ela não está terminada ainda. E vai ser vendida uma só. Uma só. Vai ser ou seja, é uma coleção. Todas as peças que eu tenho, elas vão ser como... Ou seja, Quem comprar tem que comprar o conjunto, né? tenho que comprá-las todas, literalmente. Meninos. Na verdade é o que eu tenho sentido. Tenho sentido literalmente isso. Porque na verdade a arte, ela também cura. E a arte que eu tenciono hoje fazer é uma arte que cura. Ok. E será nesse intuito que eu realmente vou juntar tudo e vou realmente criar a forma que ela realmente cure. Compreendes? Sim. Mas é difícil isso. Não é fácil, mas eu também não estou para fazer coisas fáceis. Estou cá para fazer diferente. Uhum. E é isso que eu tenho sentido ultimamente. Que é realmente pegar em tudo aquilo que eu fiz e desenvolver mais ainda, que sei que tenho que desenvolver mais ainda. E realmente é para fazer uma exposição que o espectador, quando ele entra, não é o mesmo que sai. Entra um, mas vai sair outro. Diferente. Não pode Mas ser. isso é fazer parte da história do observador. Sim, vai fazer, claro. Com a missão que tu te estás a propor. Sim, sim, fazeres sim. parte da história dele. Sim, não é com esse objetivo, mas pronto. Porque existe... A experiência é sensorial. Sim, sim. E quando tu vais propor uma experiência a uma pessoa, estás a propor esse estímulo. Sim. Que ela realmente sinta e ela vai sentir, ela vai ser obrigada a isso. Porque a exposição vai ser exposta de forma a que realmente ela seja obrigada a sacudi-la. No sentido literal. Não é pegar e sacudir, tal como olha, vou pegar aqui esta almofada, porque pronto, já mesmo assim. Não consigo estar assim sentado. Tranquilo. Esta é apenas uma delas. Ok. 11 peças. Tem algum significado nosso? O número 11, é o número 11 na numerologia. Sim. É o Eu número mestre. sempre É o número mestre. tive o 11 presente na minha vida. Ok. Isto foi exatamente as peças que foram possíveis daquele para-brisas. Eu redimensionei o para-brisas em A4 e foi as peças que saíram. Foi? Não tive, então naquele tempo não tinha a mínima noção, né? Nem tinha qualquer estudo sobre a parte espiritual. Esses A4s foram cortados com lâmina de vidro e... Esse A4 tive que cortar, tive que encontrar a forma, experienciar, para encontrar a forma para realmente, na verdade, fosse apenas as talelas do vidro. Ok. Que já estavam, não acrescentar, ou seja, quando eu cortei, não acrescentei as talelas, estás a compreender? Sim. Ou seja, encontrei e o que encontrei na altura, salvo erro, porque já foi em 2010 que eu fiz esta peça, esta série, já foi há algum tempo atrás. Mas isso aí teve que levar uma película para não provocar, para não se soltarem peças? Ou... Não. Saltou algum bocadinho de vidro, pronto, é o que é. Sim. É o que é. É o resultado, não é? Foi o resultado, exatamente. Apenas cortei, mas apenas a minha intenção foi realmente de não provocar mais uma estaladela ou não alongar uma estaladela, entendes? Foi isso, foi que realmente fosse honesto. O que estivesse fosse apenas e só do acidente. Sim. E essa foi realmente a minha preocupação. E qual era a viatura já agora? Acho que este era um BM. Só vendo aqui, mas eu creio que, curiosamente, eu tenho ideia que era um BMW 530D. Está cá escrito. no selo. Porque está ali, porque senão também não sabia. Sim. E tem mais coisas. Alguma que gostes mais? Gosto da série.
da série? Não há uma. Não há uma que eu gosto mais, não. Eu gosto realmente da série porque ela está bastante apelativa. Agora estamos a vê-la de uma forma diferente, estamos a vê-la no chão, mas quando nós a vemos na parede e nos vemos à distância e começamos a vê-la de longe, nós vemos-la como algo que cativa, que é belo, Ok. entendes? Que é algo que não se utiliza na arte, esta Sim. expressão de belo não se utiliza na arte, Sim. mas é algo que é belo, Sim. que te chama pela beleza. E só quando tu te aproximas é que tu começas depois a ver ao pormenor e a tentar perceber o que é, né? Percebes que é um vidro, mas depois começas a perceber que isto não é um vidro qualquer, não é verdade? E até que, ou por Começas aqui, ou pela senha do selo, Começa numa viagem interior. exatamente, tal e qual. E depois de lá estares é quando vem do que é, na verdade. Mas já lá estás dentro. Sim. Já entraste. Sim, porque cativou. Exatamente. E as minhas peças elas trabalham muito nesse limbo. Nesse limbo entre o belo e no fundo e o caos, na verdade. Ok. Trabalho muito nesse fio da navalha, na verdade. É muito por aí. Sem entender para nenhum dos lados. Eu procuro não entender para nenhum dos lados, o que é intenso. Não, isso é Acaba por o ser. observador que faz. Sim, exatamente. É que o apreciador olha e é quando ele se dá conta que Sim. é belo, mas isto vem dali de algo que não é tão belo quanto isso. Na verdade, de beleza não tem, né? Sim. Mesmo assim. Houve sofrimento, houve dor. Houve sofrimento, houve dor, houve perda, houve perca. Houve almas que desencarnaram. Sim. O que provoca muitas vezes muita dor a quem fica. Já por não falar de o choque. último estágio. Sim. De quem parte, né? Sim, exatamente. Já para não falar também a quem vai, que muitas vezes acaba por. É tão rápido, nem se apercebe que realmente partiu, que realmente se desencarnou. E fica ali naquele impasse em que está perdido, por assim dizer. Sim. Ok, que realmente depois se consegue elevar-se assim, quando assim tiver que ser. Sim. Vais ter mais alguma exposição em breve? Ou... Em breve não, estou a trabalhar para isso, estou a trabalhar. Não tenho produzido. Foi algo que eu... O meu percurso artístico, ele, na verdade, eu terminei a licenciatura em 2010. Este projeto fez parte do projeto artístico, no qual eu tive 20, a projeto de desenho e projeto de pintura. E depois, a partir daí, eu terminei a licenciatura, depois continuei a desenvolver o projeto, tive várias exposições em Lisboa, mas depois, entretanto, terminei, continuei a produzir após terminar a licenciatura. Tiraste a licenciatura em Lisboa? Não. Curiosamente, foi aqui em Mar. Foi. Num curso magnífico que existia, que já não existe, que era Artes Plásticas Pintura Intermédia, em que saíam daqui excelentes talentos. Ela superava, era uma licenciatura que superava Belas Artes de Lisboa e do Porto e até Caldas. Ou seja, o pessoal não queria coisa, o que é certo é que nós colocávamos onde os outros não conseguiam chegar. E ela terminou, curiosamente, por falta na crise, quando veio a crise entre 2012, 2013, pronto, aquela parte de crise, por falta de alunos, essa licenciatura terminou aqui em Tomar. Curiosamente, os professores já estavam em Lisboa, na Belas Artes de Lisboa, tinham sido convidados para lá dar aulas, que é o Nuno Sousa Vieira e a Rita Gaspar Vieira, que são um casal, que são os professores magníficos, são excelentes artistas e excelentes profissionais que fazem um trabalho mesmo muito bom, tanto como professores como artistas. Sem dúvida, inspiraram-me. Foram alguém que souberam retirar de nós o melhor que nós tínhamos. Isso é muito bom, muito bom como
como profissional. É. Isso é mesmo. É ver o nosso potencial quando nós não vimos, não é? É exatamente isso, é ver aquilo que nós não conseguimos ver, É. na verdade, em nós próprios. É isso Isso é mesmo, muito importante. é mesmo. Primeiro tive várias posições lá em baixo. E depois houve uma certa fase da minha altura, eu comecei a dar aulas. Em 2010, terminei a licenciatura, fui de 2 meses de aulas nesse ano. E depois no ano a seguir não consegui encontrar colocações, porque não tinha que ser, na verdade. E porque era uma questão da plataforma que eliminava todas as nossas, pronto, a nossa formação e tínhamos que voltar a pôr. Ok. Mas nada acontece por acaso. Se tivesse que continuar a dar, eu teria encontrado, tinha-me apercebido e tinha assim acontecido, mas não aconteceu. Eu cheguei a dezembro, não tinha dado qualquer aula, eu tinha uma média de 17. Não era muito normal, não é? Porque bom, a habilitação é a habilitação própria, não é a habilitação profissional, mas não encontrava, mesmo não tinha ofertas, eu acho. Não há ofertas. Estranho. E no ano a seguir, era um ano em que ia deixar de haver a educação, dois docentes em educação visual e tecnológica. Ou seja, havia um dos docentes do país todo que vinha para a rua. Eu comecei a pensar, não, espera aí. Tive uma proposta para ir trabalhar para o estrangeiro, uma área que eu já conhecia, que era a área da reciclagem, que para além de eu trabalhar também nos fernos e com máquinas agrícolas, também trabalhava na parte das sucatas e na reciclagem. Em um modo mais pequeno, mais A ver se ela está ali aflita. Porquê que foste buscar a máquina? Porque está a faltar aí uma coisa. Olha uma coisa. Eu queria pôr ali, mas não consegui ir lá para trás. Sim, mas está aí o tripé. Normalmente eu preparo as câmaras e assim antes de iniciar a conversa. Está tudo certo, está tudo bem, é o que tem que ser e da forma que tem que ser. Estás a falar, olha, eu estudei nas Caldas da Rainha, Ok, design gráfico, boa, boa. mas senti um pouco que não refletia aquilo que a minha essência. Porque só no segundo ano é que percebi a grande diferença entre a parte artística, a parte de artes plásticas e o design. Ok. Enquanto o design a pessoa absorve para chegar ali e colocar um rótulo naquilo e desapegou, a arte não, é como uma bola de neve que está sempre a acumular. Sim, sem dúvida. Porque agora, só para ver agora, eu fui buscar tudo aquilo que lá para trás e vou pegar e vou acumular tudo e vou transformar tudo de uma outra forma. Aliás, não vai ser, vai levar uma outra roupagem diferente. Vou olhar com uma outra forma, de uma outra forma para aquilo que eu fiz. Sim. Na verdade. Porque na altura quando fiz não tinha a mínima noção da parte espiritual, não tinha, apesar de que consciente ou inconsciente está lá, né? Sim. Mas não tinha a mínima noção, não é? Mas ela apareceu, né? Várias vezes. No teu trabalho. Sim. Ela aparecia várias vezes. Ela aparecia. Depois, quando se toma consciência disso. Ela aparecia várias vezes e várias formas, sim, sem dúvida. Eu senti o mesmo. Sem dúvida. Senti exatamente o mesmo no design e foi aí que eu comecei a. Ok, aqui assim. Tranquilo. Já está a gravar. E agora perdi-me um bocadinho, estavas a falar de. Ok, eu vi que aparecia no trabalho certas coisas que estavam guardadas no meu subconsciente. E quando eu comecei a detectar certas mensagens ali, eu percebi o que é que está a acontecer. De onde é que isto veio? E depois comecei a reparar que eram pequenas coisas que o meu consciente absorvia aqui, ali, que estava a construir
um enredo todo Uhum. para me para me preparar para sentir. Yeah. Porque eu ia precisar de sentir aquilo. Exato. Exato. E quando se toma percepção disso, é quase prever o futuro. Sim. Quando tu percebes que algo vai acontecer, que ainda não aconteceu e que está ali. Uhum. Sim, sem dúvida, porque nós acabamos por o sentir é algo mais forte, né? É algo que não é do corpo, é algo que, apesar de ser o próprio corpo a sentir, mas não é dele, não é algo que vem de fora, que vem de vários lados, vem de partes diferentes, tanto seja a parte terrena, energeticamente, energias mais densas ou menos densas, que nós possamos sentir, e no meu caso eu falo disto porque eu sinto, como pode ser a nível mais espiritual, mais energético, a nível dos nossos guias, que podem estar a passar informações que nós até não nos damos conta. Até pode ser de várias formas mesmo. Que acontece. Mas quando uma pessoa está preparada espiritualmente para isso, É muito diferente. é diferente. Agora, diferente. quando não se sabe nada e quando não se está preparado, dá medo. Dá medo, sem dúvida. Dá medo, sem dúvida. A falar em medo, algo que eu tive sempre medo foi do escuro. Eu tinha sempre um medo enorme do escuro, que era... O escuro não era o ir para o escuro, era o vir do escuro. Okay. Porque eu quando ia para sair do escuro. Sim, vir do escuro. Por exemplo, Sabes está de noite, está aqui uma a luz. alegoria da caverna? Eu creio que não. Sim, a alegoria da caverna, sim, sei. Sair do mundo das sombras, não é? Sim, sair do mundo da sombra, exatamente, sim. Curiosamente, é algo interessante, sim, sem dúvida. Ou seja, tinha aqui uma luz, eu ia para a sombra que eu via, né? Via o que é que lá estava. Agora, vir de lá é que era complicado para mim. Porquê? Porque eu não sabia o que é que podia vir atrás de mim. Okay. Porque tu com a tua sombra lidavas bem? a minha sombra lidava bem. Não lidavas era com É que o que é que podia vir lá atrás que eu, a nível de espíritos, ou o que é que fosse, porque eu em pequeno, aliás, ouvia histórias dos meus pais, com outras pessoas, em que os meus pais não são daqui, eles são da zona da Sertã, apesar de eles são da Sertã, foram para Lisboa e depois regressaram, mas chegaram por aqui. Sim. E eu já nasci aqui. E curiosamente, havia lá muito aquelas histórias que neste local, ali naquele sítio, eu acredito que a maior parte não fosse real. Eu acredito que até nem fosse real. Eu acredito que fosse mais tipo havia muito aquelas questões de os rapazes irem buscar as raparigas a outro lugar, ou esse género. Então eles, quando não queriam, então, diziam que ali aparecia não sei das quantas, ali naquela alta aparecia não sei das quantas, aquelas histórias, né? Que era para evitar que eles lá fossem, né? Eu acredito que talvez fosse até mais por aí, naquele tempo. Fosse mais era isso. para tentar uma segurança, mas através do medo, não é? Exatamente, sim. Sim, no fundo, é a melhor forma de controlar e tem sido. Através do medo. É através do medo, né? Basta olharmos para a televisão. Está lá tudo bem escarrapachado. Basta ter um bocadinho de percepção e acaba por facilmente assustar com o desconhecido é a melhor forma. É a melhor coisa. Então criou-me esse medo, que eu era pequenino na altura eu não tinha 5 anos, eu ouvir essas histórias, tantas histórias daqui e dali de além, e aquilo traumatizou-me. E eu, pronto, sim, eu receio de ir realmente para o medo. Não era por ir, era ouvir do medo, então, da sombra. Então imagina, deste ponto de vista, tu estavas bem com a sombra, querias ir para a luz, mas inverteu-se. A luz passou a ser a tua sombra e a sombra passou a ser a tua luz. Sim, digamos que sim. É interessante. Digamos que sim, olhando por esse ponto de vista, sim.
É mesmo. É sem dúvida. E é interessante olhar desse ponto Sim. de vista. Então, tu se calhar quando estás na sombra, quem fala em ti, fala em mim, fala nas outras, Claro. todas as pessoas, que é, quando tu estás na sombra, achas que estás na luz, e quando estás na luz, achas que estás na sombra. Muitas das vezes acontece isso. E procura sempre o outro lado, que é o contraste. Sim, há a parte do oposto, sim. Sim, Mas tudo é luz e sombra. tudo é luz e sombra. Não existe tudo faz um sem parte o do outro. mesmo. Não existe uma coisa sem outra. Não existe a luz. Não existe a sombra, né? Não existiria esta sombra aqui Sim, se não houvesse a luz. exatamente. Elas fazem parte uma da outra. É. Sem uma não há outra. Não. É mesmo isso. É tal e qual como nós, sem a nossa sombra, sem nós irmos à nossa profundidade, nós nunca conseguiremos realmente ir para a luz. É. Se nós nunca formos à sombra, ao trauma, Sim. não é, para ir para a luz também não acontece. Há Não há esse. uma das leis do Cabalion, do hermenêutica de Hermes, Trimogénico, aquilo fala que não existe positivo nem negativo, existem diferentes graus. Então, por exemplo, quando um pêndulo tende 50 graus para a direita, vai tender 50 graus para a esquerda. Para ter o equilíbrio. Claro. Então, quanto mais nós tendermos para a nossa sombra, também vamos tender para a nossa luz. Tal e qual, é exatamente isso. Quanto mais nós, eu digo até neste aspecto, quanto mais nós cavarmos a nossa sombra, mais nós encontramos a luz. É muito por aí, sem dúvida. É mesmo. Agora, isso. a amplitude disso, que é quanto é que tu estás disposto a ir à Em sombra profundidade, para te em ti mesmo, resgatar, para realmente conseguires resgatar a ti mesmo, para realmente conseguires encontrar a verdadeira luz. É isso mesmo. Sem dúvida. É algo. É muito lindo. Este cavar, este ir fundo lá. Eu falo isto porque eu vou muito. Quando eu vou muito pelo. Tenho que ir fundo. Em tudo aquilo que eu tenho evoluído em mim é porque eu vou lá abaixo, vou lá fundo. Foi assim que a minha alma decidiu. É mesmo assim. Em numerologia, seja astrologia. É isso mesmo que as minhas instruções que eu tenho, é realmente isso, e tenho sentido muito isso, olhando até como é que eu despertei para a espiritualidade, não tinha qualquer conhecimento, ou seja, fui criado como a maior parte de nós neste país, né? Eu fui criado na religião católica, meus pais eram católicos, eu fiz a comunhão solene, fiz tudo isso, mas só descobri a minha espiritualidade aos 40 anos, sensivelmente. E como é que foi essa descoberta? Ou seja... A descoberta não, uma redescoberta. É uma redescoberta. Eu já estava em França, já lá estava há 8 anos, a trabalhar na reciclagem, mas estava a fazer algo que... Ou seja, eu fui para a França para desenvolver o projeto artístico. Eu fui trabalhar para a reciclagem, que era um meio de sustento, e era uma área onde eu... Supostamente era isso que eu tinha ideias, que realmente encontrasse aqui onde eu ia encontrar muita matéria-prima para desenvolver também o projeto artístico, ou seja, juntava o útil ao agradável. Na verdade não aconteceu, eu cheguei lá, os carros quando lá chegavam já chegavam completamente destruídos, porque o meu colega amassava-os, compactava-os para caberem mais dentro do caminhão, como é lógico, né? para realmente os fretes serem mais rentáveis, para rentabilizar as deslocações. E isso foi logo um choque. A língua foi outro choque. Para mim, que eu realmente conseguisse me expressar e compreender. Eu que tive 5 anos de francês em Portugal, as minhas notas foram sempre 0 e 1. Era a fazer o teste do princípio ao fim,
Eu tinha a quando punha o nome e o sobrenome corretamente, mas como eu também tenho dislexia, muitas vezes chegava e trocava. Nem sequer, pronto, era assim mesmo. E ou seja, foram 2 anos iniciais ali mais complicados, mas o que é certo é que superei toda essa parte e cheguei aos 8 anos de lá estar, em que cada vez mais me desconectava de mim mesmo. Cada vez mais me fui desconectando, ou seja, se a arte, apesar de inconscientemente, eu estava conectado, apesar de não ter consciência, estava conectado porque estava a fazer algo que estava alinhado com o meu propósito. Ali já não. Ali estava a fazer algo completamente desalinhado com o meu propósito. E completamente, pronto, desalinhei-me completamente. Até que cheguei um dia em que tive um derrame na vista. Tinha ido, o dia anterior tinha ido ao cinema à noite. O dia a seguir acordo, tinha a vista embaciada, a vista esquerda. Vista esquerda, feminino, espiritualidade. E fui trabalhar para ter a noção da minha conexão comigo mesmo. Fui trabalhar, só depois no fim de semana, isto já era uma sexta-feira, tinha ido ao cinema à quinta-feira e depois na sexta-feira fui trabalhar, só consegui ver a 3 metros. 3 metros para a frente era completamente desfocado, porque a vista direita é aquela que vê ao perto. Pelo menos a mim, mas acho que até há mais pessoas que assim acontece. A vista esquerda é aquela que vê ao longe. Eu a 3 metros via tudo desfocado. E então andei aquele dia, fui trabalhar, no dia a seguir fui às urgências a Marselha, estava a trabalhar em França a 40 minutos de Marselha. E ao fim de semana, como curiosamente, porque tinha que assim ser, não havia oftalmologia ali nos hospitais ali perto, que era na zona de Martigues, fora de Porto Buco, mas o hospital mais próximo é Martigues. Martigues em português, em francês é Martigues. Mas pronto, sou portuguesado. Sim. E então fui lá, fizeram logo exames, quanto isso foram excelentes. Na altura ia fazer 40 anos, ainda não os tinha, era o ano que ia fazer 40 anos. Fizeram exames de uma pontinha à outra, porque suspeitavam que pudesse ser algum também até faltar o termo, que tivesse dado a um AVC, algo desse género. Okay. Então que fosse uma veia que tivesse realmente, pronto, se tivesse errado ou obstruído, ou algo do género. Mas não se encontrou nada, fiz exames de uma ponta à outra, não encontrou nada. E vieram para uma médica de doenças raras, na qual fiz uma carrada de exames ODN, fizeram um tabuleiro cheio de cartuchos, uma coisa assim mesmo. E como é que te sentias com isso tudo? Epá, eu sentia que... Primeiro comecei por valorizar-me. Porque foi o momento em que eu disse, o que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu ando aqui a fazer? Se eu ando a perder aquilo que mais... Para mim a visão era algo muito, muito essencial para mim. Eu sou muito visual, como artista plástico, mas não sou alguém que a visão conta muito. Por isso é que tocou aí, Por isso é que me tocou na visão, claro. Por isso é que foi exatamente naquele ponto que era mais precioso, que era a coisa que eu tinha mais preciosa, não é? Qual era a visão que estavas a ter até o momento? Exato, o que é que eu não queria ver, na verdade. Era aquilo o que é que tu não queres ver, que é mesmo assim. E até que andei 1 ano e tal, assim, ou seja, foram 2 meses de tratamento dessa infecção na vista, recaiu para uma uveit, uma infecção na vista, em português. E depois fez 2 meses de tratamento, recaía de novo, 2 meses de tratamento, recaía de novo. Mas após os 2 meses de tratamento estava impecável, sem qualquer sequelas, nada. Semana a seguir recaía. Era constantemente assim, 2 meses de tratamento, semana a seguir recaía, constantemente. Até que entrou na minha vida uma pessoa, uma médium, que entrou na minha vida, passaram ano e meio, sensivelmente. Mas tu procuraste ou... Não. Casualidade? Não. Casualidade. Tinha que ser sincero. Aliás já fiz uma leitura da aula à posterior, até há uns 2 anos que eu fiz, em que realmente eu tinha um acordo com ela, com essa alma, com a alma dela, claro. Okay. Tinha um acordo com ela para ela realmente me despertar. Okay. Ela veio cá para isso, não é? Exatamente. E então ela pegou em mim, foi quase... E foi lá na França ou foi cá? Foi em França. Okay. Isso também explica o teres ido para lá. Exatamente. Ela é francesa. E ela como que pegou em mim e me sacudiu.
na verdade, eu na altura era muito tímido e ela com média, ela sentia, ela sabia. E então ela chegou ao final, conhecemos num dia, fomos até um bar de tapas, comemos qualquer coisa e depois já à saída ela tinha uma forma muito, muito característica de saber se era sim, se era não. O pêndulo dela era os próprios dedos. Okay. Ela mexia os dedos se fosse o sim, o meu dedo mexia para um lado, se fosse não mexia para o outro. Era o pêndulo dela. Era o pêndulo dela. E eu inicialmente perguntava-lhe o que é que ela estava. E ele dizia-me, depois chegou ao final já não dizia. Eu, está tudo certo, não dizia, não sei. Chega fora do restaurante, ela pega um beijo na boca e fiquei assim, o que é isto? Foi completamente pronto, e daí para a frente. Então no outro dia a seguir ela como que ela pegou em mim e disse-me, olha Rui, tu já fostes artista, já foste professor e já foste curandeiro. E estás aqui para ser artista, professor e terapeuta. Ou seja, artista já tinha sido, apesar de não estar a desenvolver, não estar a praticar, era. E considero-me. Professor também já tinha sido, já tinha dado 2 meses. Agora, terapeuta, aquilo foi quase como um balde de água fria que eu ali assim. Porquê eu? foi mesmo assim que eu senti. Foi mais um trauma que eu na verdade senti ali. Mas sentiste uma responsabilidade? Epá, eu senti que foi mesmo como um trauma, uma situação, algo traumático. Porquê eu? Desconfortável. Porque eu não me achava merecedor. Eu não me achava merecedor. Entendes? Compreendes? Sim. Eu achava mesmo, mas porquê eu? O que é que eu tenho de especial que os outros não tenham? Por isso não me achava merecedor. E pronto, a partir daí foram-se juntando as peças. Ela entrou foi uma passagem rápida da minha vida. Foram 2 meses. Foi exatamente para isso. Foi realmente para despertar-me e sacudir-me. A idade dela era muito diferente da tua? Não, ela devia ter pai, sei lá, 2 anos a menos que eu, algo do género. Sim. Devia ser. Sim. A idade era próxima. Não, isso eu perguntei isto porque podia ser uma alma gêmea ou algo parecido. Não sei se não. Não sei se não. Porque as almas gêmeas têm uma diferença de entre 5 a 15 anos. Ok. Porque quando metade da alma encarna, ou reencarna, a outra tem que vir por lei da atração. E esse processo demora 5 a 15 anos. Ok. Eu sei que ela era mais nova, não sei quantos anos era ao certo. Isto foi curiosidade minha. Claro, está tudo certo. E curiosamente eu até julguei, houve uma fase da minha vida em que eu julguei que ela tivesse desencarnado. Que eu, uma altura, liguei-lhe, foi a última vez que eu falei com ela, e ela sentia que ela estava, eu sentia, aliás, por isso é que eu lhe liguei, que ela estava, que havia ali algo que não estava bem. Mas ainda mantens contacto com ela? Descobri que ela não estava, que ela não tinha morrido, na verdade, em maio do ano passado. Depois houve algum contacto, mas depois ela desligou. Ela é estranho, porque foi ela que me despertou para a espiritualidade e agora dá a impressão que foi ela que se afastou completamente da espiritualidade. É algo que eu senti ali estranho. Pronto. Cada um está no seu processo e está tudo certo. É mesmo assim. Nós podemos nos distanciar da espiritualidade, mas a espiritualidade não se distancia de nós. Sim, é mesmo. É um outro ponto de vista. É só uma questão de foco também. Eu reparei que teve um outro... Estou-me a rir por causa da menina que está a fazer o trabalho dela. Eu senti. Ela está a fazer o trabalho dela. Então ela... Só para contextualizar, amiguinhos é a gata, né? É a gata que me... A gata que me adotou a mim, não fui eu que adotei ela. Ela que me adotou a mim, na verdade. Mas, sim, foi. Mas pronto, vamos lá à gata depois. Sim. Mas foi interessante que ela... Andava ali a fazer um caboclo e o meu irmão foi-me ajudar no dia a seguir. No dia anterior tinha andado a cartar pedra. Um caboclo? Com o trator. Um caboclo é bem visto porque chamamos caboclo na parte da espiritualidade. Sim. Mas não, é um alicerce, no fundo, do muro. Pronto, é a fundação do muro. Fundação. Eu não sei porquê, o meu pai trabalhou na construção. É uma expressão daqui? É uma expressão, eu presumo que seja da Sertão ou de Lisboa. Okay. Ele esteve na Sertã, aliás, eles são naturais da Sertã e 16 km, 18 km acima da Sertã.
e foram para Lisboa. Foram eles que começaram a construir o bairro, o maior bairro clandestino da Europa, o Casal de Câmara. Hoje em dia já não é, Eu não conheço. Não. mas Casal de Câmara era o maior bairro clandestino da Europa. E o meu pai foi um dos impulsionadores. Foi ele que realmente começou a construir, Sim. porque na altura a Câmara não... As pessoas compravam os terrenos, mas a Câmara não passava autorização. Então as pessoas não tinham outra forma, que eles queriam fazer uma casa para habitar e querem começar a construir assim. Então foi o meu pai que começou a construir e construiu para lá uma boa dezena delas, bem larga, de casas lá. Já foste lá e sentiste? Ou... Bastantes vezes. Hoje em dia é uma cidade. O Casal de Câmara hoje em dia é uma cidade autêntica, tem tudo. É um bairro, mas é uma cidade. Aquilo é prédios altos, é como uma cidade. É que vamos ali a Tomar, se calhar até é melhor que Tomar, não sei. Eu não me lembro, eu nunca tinha vindo a Tomar. Ok. Que eu me lembro. Não... Ok. Foste ao convento? Ainda estive só fora. Estivemos fora, parámos num parque, acho que é de caravanas aquilo. Ok. Vimos o castelo, vimos o convento. Ok. Parece uma cidade interessante. É muito interessante, com uma energia muito interessante. O Bruno sentiu uma conexão com templários. É uma cidade templária. E para além disso, tens a Charola, que, segundo dizem, é onde está ou esteve o Grau. Era lá que ele está ou esteve. Porque houve, quando foi da Segunda Guerra, houve aí pesquisas e vieram aí à procura do Dom. Mas o Dom, podem ter tudo, mas não é assim que se tem. Na verdade, eu acredito que hoje em dia, se tu fores à Charola, tu consegues sentir. E tu que és sensitivo, nós que somos sensitivos, nós sentimos. E sentimos literalmente no centro a energia lá. A energia do Ural. Eu sente só uma energia muito, muito forte. Muito, muito forte mesmo. Eventualmente. Acho que sim, aconselho a ir lá. Sim, mas sem... É algo que é mesmo para ir ver. Mesmo? Dentro do convento. É a parte mais antiga do convento, é a parte da Charola. Ele está aberto assim ao domingo? Assim? Normalmente está aberto ao domingo também. Não sei se estará aberto agora por causa dos temporais. Houve muita... eu sei que fui lá na semana a seguir e estava fechado. Não sei se ainda se mantém fechado, se já reabriu, por causa de tudo isto que aconteceu. E uma pergunta que eu gostava de fazer, que é, há pouco disseste que os teus pais eram da Sertã, foram para Lisboa, tiveram-te aqui. Sim. E tu sentes daqui? Eu sinto-me daqui. Eu sinto-me daqui. E eu em criança, na altura os meus pais ainda tinham lá várias coisas lá em Lisboa, e andavam em Lisboa, não, no Casal de Câmara, pertence a Belas, Sintra, pertence ao Concelho de Sintra, à freguesia de Belas. E eles andavam muito abaixo e acima. Na altura não passavam um pouco para as autoestradas, passavam pelas nacionais e passavam por inúmeras cidades, né? Tu daqui para Lisboa passas inúmeras cidades. E o que é impressionante é que eu acordava ao chegar aqui a Tomar, e moro a 6 km da cidade. Não moro dentro da cidade, né? Por exemplo, se fosse meus pais estão a chegar, pronto, há o tempo, há isto, mas não, eu acordava assim que eu me aproximava da cidade, eu acordava. E hoje em dia compreendi porquê. Era energeticamente, é que eu sentia a energia. Porque houve aqui atrasadamente em que eu pus-me a refletir sobre isso e fui mesmo daqui à cidade, a pé, um dia à noite, e foi realmente para sentir a energia da cidade. Sentir o que é que poderia me fazer acordar. Porque eu acordava mesmo se eu saía daqui, adormecia. Meus pais passavam, por exemplo, se passassem ali à borda da cidade, assim, pronto, próximo à cidade, mas não entrar lá dentro, eu sentia. Eu acordava na parte que estivesse mais perto da cidade. Isso era impressionante, mas como é que isto pode acontecer? Então, foram os que disseram isso? Não era algo que acontecia regularmente. Eu tenho memórias disso. Tens memórias mesmo? Eu tenho memórias disso. Tenho uma memória que é bastante forte, em que eu passava ali, que agora até é ali próximo do Politécnico, as rotundas, que é a Rotunda da Sarolha, que é o nome ali local.
o nome mais comum, que agora tem lá umas esculturas que é tipo, tem lá como que umas fundações, uns pilares, que tem a representar os construtores, que é da zona da Serra, aquilo é a Estrada da Serra, que é os construtores, que a maior parte deles, havia muitos construtores aqui de Tomar que eram da Serra, que construíram em Lisboa. Ok. Então daí terem feito aquele monumento ali. Em homenagem. Em homenagem a eles. E eu ao passar ali, que era a zona mais próxima que passei à cidade, é uma lembrança que eu tenho, que eu acordei assim, fomos. E agora, para nos dizer, juntado as peças, desde que fui de França para cá, e já mais tarde, já foi aqui, talvez há ano e meio, em que eu realmente me pus a refletir sobre isso, e cheguei a essa conclusão, que era a energia que eu sentia. E é curioso que quando eu andava na escola, andava no ciclo velho, aquilo tinha era afastado do convento, tinha era bastante longe, quando eu tinha um feriado, era lá que eu me via bem. Mas não era, a maior parte dos colegas era na Mata de Sete Montes. Eu não era dentro das muralhas do convento. Dentro das muralhas do convento. E soube agora há pouco tempo. E qual era o sentimento, a emoção que sentias na altura? Consegues-te recordar? Epá, eu sentia-me bem lá. Ok. É quase como se eu sentir em casa. Sentir em casa, ok. É quase como se eu sentir em casa. E é curioso que na zona onde eu gostava muito, andava muito ali para as muralhas do convento, Sim. e havia uma zona onde eu me sentia melhor. E fiquei a saber, aquilo mais tarde foi uma prisão, mas antes de ser uma prisão, era uma igreja. Não faço ideia, mas há ali qualquer coisa que ou já lá vivi, já lá, alguma coisa foi. Sim. Eu sei que me sentia em casa, por isso acredito que há uma coisa aí esteja, parece, pronto, nesse sentido, sim. Sim. Algo exista nesse sentido. É mesmo. Fala-nos um bocadinho das terapias que fazes. Olha, neste momento estou em transformação também. Tal como eu te falei, aliás, todo o espaço continua, né? Porque este espaço tem sido muito construído também neste processo de evolução espiritual, nesta evolução de carreira como terapeuta. E ele continua em evolução e está prestes a fazer a conexão entre é algo que vai existir, que isto aqui de baixo é uma cave. Okay. Aqui de baixo é uma cave. E esta conexão já foi vista, ou seja, vai existir uma passagem para a cave. Também tens videiras? Também tenho videiras, também tenho olival, ou seja, a natureza está a abrir da janela, sem dúvida, ela está logo ali do lado de fora. E esta ligação à parte de baixo, ou seja, que é à nossa ancestralidade, As raízes, não é? as raízes, ela vai-se fazer, ou seja, vai fazer essa conexão e no fundo acaba por ser também, é quando eu realmente estiver conectado com as minhas raízes, é quando isto se vai, pronto, é o processo de evolução, porque este espaço foi todo ele foi evoluindo muito, ele foi arquitetado pelos meus guias, na verdade. Eu fui construído, fui avançando e eles foram. E às vezes três faz um portão, às vezes três tapa o portão e agora é um portal. E tem sido muito assim. E as terapias também têm sido muito por aí. Eu vi de França, estudei Reiki em França, estudei uma terapia que era que ela é do Peru, que é com um child grande, que chama o Robozo. Olha, é algo que me transportava diretamente. Eu, quando estive a fazer aquela terapia, é algo que me levava logo. Estás a ver? Aquilo é algo tipo abanar, uma cena muito simples. Entravas logo no momento? Mas entrava logo e na altura a minha mente estava constantemente a trabalhar, né? A minha mente Recebes muita informação? Não, a minha mente estava a trabalhar, mas era a parte mental, estava sempre aqui. Okay. Não estava... Ainda não estava na parte, ainda não estava comigo mesmo. Hoje em dia os meus pensamentos são muito mais reduzidos, muito mais calmos. No tempo a minha mente estava constantemente a trabalhar. No passado, no futuro, como a maior parte das pessoas. Ou está no passado, ou está no futuro, está sempre ali a trabalhar. E nessa altura a minha mente também estava nesse ponto. Eu para meditar, esquece. Eu comprei livros e afins, não consegui meditar.
Comecei a meditar fazia yoga, comecei a ir a uma sala de yoga e no final faziam meditação. Passado um mês e tal é que comecei a conseguir meditar. A mente começou a conseguir acalmar. Sim. E aquela primeira sessão de Rebozou, aquilo transportou-me logo, levou-me logo. Uau, o que é isto? Algo mesmo fascinante. Depois regressei a Portugal, vi assim, isto foi algo interessante. Quando eu regressei, foi um dos meus guias, acordou-me, literalmente, ouvi a voz auditiva mesmo, do lado de fora. Estava a dormir e o meu guia, acorda, Rui, acorda, acorda. Eu levantei-me, eu que tinha muito esse receio dos espíritos e toda essa parte da sombra, etc. Eu levantei-me tranquilo, em paz, fui à casa de banho, voltei, deitei-me. Então o caderno. Eu, ok. Levantei-me, porque nessa altura já tinha despertado, sim, já estava a começar a trabalhar, porque essa média eu disse para eu começar a ouvir vídeos. Eu, como andava no giratório, ouvia vídeos o dia inteiro. Então já estava a trabalhar, já começava pelo menos a ter mais conhecimento. Então aliás, foi em 1940 já não sei quantos anos é que eu entrei em França, sei que foi há 5 anos, não tarda muito. Estou com 47 aliás. 47 anos, pois já foi há 2 anos, já estava praticamente 1 ano pelo menos. Já estava a evoluir, já tinha 1 ano de evolução. Muito calmamente, muito timidamente, eu era uma pessoa mesmo hiper tímida, dadas as situações que tinha passado. E depois vi assim, ele disse-me, pronto, estive a escrevi. Na altura para mim aquilo foi coisa fantástica, eu não escrevia, não lia, detestava ler. Comecei a ler porque os meus guias me obrigavam a ler. Eles davam informações do tipo pus números e eu olhava, via o número, depois ia ler, ok, e depois eles diziam, não, é este, e quando ia era aquele que tinha mais coisas para ler, eu, a sério, tinha mesmo que ser este. Tens que ler, eu pronto, ok, lá lia. E hoje em dia já leio mais vulgarmente. Hoje em dia já praticamente antes de dormir leio. E então ele disse que tinha que vir para Portugal. O meu caminho era cá, que eu tinha que desenvolver, que estava na hora de vir. Isso apareceu essa resposta através da escrita? Através da escrita, sim. Foi o meu guia que me acordou e ditou-me aquilo que eu tinha que escrever. Eu estive a escrever. Foram 4 folhas de um lado e do outro na altura. Não faço ideia do caderno, assim como vai aparecer. Mas um dia, quando eu tiver que o ver, eu vou vê-lo. E então, eu vi, assim, literalmente. Eu simplesmente esperei 1 ano, porque foi o tempo de integração, e eles sabiam, disseram-me logo, no máximo até agosto do ano que vem. Eles me deram uma mensagem em junho, julho. Foi tempo de eu integrar e a informação para quando viesse em agosto, avisar o meu patrão para encontrar alguém para vir para me substituir. Sim. Que no máximo daria-lhe até ao próximo agosto para realmente encontrar alguém e fui formar alguém, porque eu tinha a noção do que é que eu fazia na empresa e as formações que eu tinha, que eram únicas que as tinha, e não queria deixar também. É uma coisa que eu tenho, que é, se há de algum lugar, de algum sítio, deixar as portas abertas. Era uma maneira de ver que eu tinha e tenho. Sim. Acho que não há necessidade de não sujar, né? De sujar o nome por coisa. Não, ok, vou sair, tenciono sair, mas ok, avisei. Sim. Com a intenção realmente de encontrar. Ele não encontrou, mas isso o problema aí não é meu. Eu fiz a minha parte. Ele andou 6 meses a pensar que era por causa do dinheiro, não. E depois foi pronto, até que realmente ele quando ele realmente queria encontrar alguém, já não consegui mesmo encontrar ninguém. Mas pronto, é o processo dele e eu fiz a minha parte e vi com a consciência realmente tranquila e livre. Sim. E limpa. E cheguei a Portugal assim, eu sabia que vinha trabalhar na área da espiritualidade, então cheguei e comecei as minhas formações, comecei a formar-me, formei-me em terapia multidimensional também. E depois comecei a tirar hipnoterapia, regressões a vidas passadas, comecei a tirar várias terapias. E qual é que te identifica mais? Hoje em dia estou em transformação, ou seja, eu nunca utilizei
para além das aulas que eu tive enquanto quando eu estava a aprender hipnoterapia, quando eu realmente terminei a hipnoterapia, eu senti que epá, é isto, mas não é isto. Havia alguma coisa que não estava certo. Eu comecei a utilizar as ferramentas de hipnoterapia, mas a seguir aquilo que eu sentia, a minha intuição. E hoje em dia, eu sei que vou trabalhar muito com o tambor. Tambor xamânico. Tambor xamânico. Curiosamente foi há 2 anos atrás, em que eu, pela primeira vez que eu experimentei rapé, e é curioso, porque na noite anterior eles deram, quando estava numa espécie de um retiro, mas não era retiro, foi lá em cima no Vimana Dreams. Ok, nós estávamos lá, mas não foi há 2 anos, foi ano passado. Pronto, eu tive há 2 anos, e há 2 anos eles fizeram uma sessão de rapé à noite. Eu senti que era para eu fazer, para eu experimentar, mas que não era ali, que aquelas pessoas. Não senti que fosse aquelas pessoas, mas ali eu senti que, ok, porque ali eu percebi-me que o rapé é apenas inspira-se, mas não entra nada para dentro. Sim. E comecei, pronto, a falar também com como é que ele se chama? Estou a faltar o nome agora. No Vimana. Sim, no O Vimana. Rafael. Não é o Rafael, é um rapaz que estava lá com os tambores. Também não sei o nome. Ele estava lá o ano passado. Não era o João, estava lá o ano passado também. Sim. Não era o João, era um moço brasileiro. Okay. É que ele se chama, olha, agora está-me a faltar o nome. Mas é do Jardim da Lua. Epá, não sei. Sim. Que eles deram um concerto. Tem uma menina pequenina. Na altura tinha uma menina pequenina. Deram um concerto e até deram rapé este ano passado. Sim. Ele até esteve lá a dar rapé. Agora está-me a faltar o nome dele. Mas pronto. Eles deram o concerto com tambores, guitarra, cantaram, não foi? Sim. Eles deram, mas com um outro casal novo que veio do Brasil e eles estavam a acompanhá-los com os tambores. Eles o ano passado estavam assim ao meio do jardim. É do Jardim da Lua, acho eu. Chama. Estavam ao meio do jardim, era o João. Foi quem me vendeu este tambor. Ok. Aqui na Eles não têm um espaço em Braga? Tem um espaço em Braga. Eu Tem um espaço quando em fui Braga. tomar banho, falei com o outro rapaz. Ok. Falaste com o rapaz que está com o João? Sim. Não, ok. Eu falei com o João, agora não sei qual era o nome dele. Ok, eu sei que na altura o rapaz, quando ele me vendeu o tambor, ele estava com uma rapariga, mas pronto, está tudo certo. Sim. Pronto, foi o descobrir dele. E eu agora vi-o ali até fiquei assim, pronto, queria-me aquele. Pronto, vi-o de forma diferente e ele está diferente, mesmo assim. Mas não foi ele. Foi um outro casal que estava lá que é mais velho que o João. Ele, pronto, pelo menos tem ar disso, que é ligeiramente de cor. Eles, pronto, são brasileiros, são mais morenos. Sim, acho que eles fazem mesmo rituais indígenas e tudo. Fazem, sim. É isso, eles fazem a ayahuasca também. Ele falou-me que tem um espaço em Braga, depois tem outro... Ele tem um espaço em Braga, tem sim. outro, acho que em São Paulo, e tem um outro espaço também, mesmo na floresta, na Amazónica. Sim. Isso acho que se calhar aquele casal mais novo, estava com eles. E é interessante porque eu depois fui fazer no dia a seguir com ele, o rapé. E aquilo foi uma viagem, foi mesmo uma viagem às minhas raízes lá atrás. Porque eu acho que eles fizeram um workshop de tambores. Sim. Fizeram. E ou seja, fizeram, eu naquele rapé, aliás, aquilo foi só uma amostra, que na altura eu perguntei-lhe quando é que foi. Não, isto não foi nada, foi mesmo só uma coisa. Eu sei que aquilo foi uma viagem às minhas raízes, uma coisa mesmo profunda. Sim. Óbvio que coloquei a intenção, como sempre que faço quando vou para algum sítio que... Mas tu costumas fazer com frequência? Ou não? Não. Mas tens? Não. Não, ok. Não tenho. Não faço com frequência. Faço quando tem que ser. Com alguém? Com alguém que eu sinta que tenha que ser, que tenha que fazer, sim, faço. Tu encontraste-nos no Festival da Terra. Sim. Ao nosso lado estava uma rapariga, que é o Ini, que é brasileira. Ela estava a vender rapé, estava a vender sananga, estava a vender vários produtos indígenas também. Boa. Interessante. Interessante. É. Muito fixe.
Muito fixe. Então, aquilo foi uma viagem que me levou a conhecer o meu xamã. Lá atrás. Ou seja, lá atrás ou lá à frente, porque isto é tudo muito... Ou seja, isto na física quântica não existe, ou seja, não existe, na verdade não existe tempo, né? Só existe tempo nesta dimensão, né? Sim. Na verdade. Por isso não sei se é lá atrás, se é lá à frente. Ou se foi naquele momento. Se foi naquele momento. Na verdade tudo acontece ao mesmo tempo, né? E realmente eu primeiro vi uma fogueira, vi uma roda de homens à minha volta, mas eu olhava e não via. Epá, eu via que era indígena, que as pessoas estavam vestidas indígenas, mas não via o xamã. Normalmente existe aquela pessoa com mais sabedoria, que está sempre mais identificada, com mais coisa. Viste através dos olhos de outra pessoa. Não, eu olhava em toda a volta e não via essa pessoa. Caraca, olhava, mas mas onde é que ele está? Até que depois de passado um bocado, vejo-me num sítio oposto, do lado de fora da roda. Vejo-me literalmente lá de fora da roda e vejo, uau, a sério. E vi literalmente que o xamã era eu. E foi algo mesmo magnífico. E voltando lá atrás, quando eu regressei em 2021, houve aqui o primeiro Wellness Weekend em Tomar, que é uma feira holística, terapias holísticas. E foi brutal. Na altura estava esse João dos Tambores e estava um outro João dos Tambores, ou seja, estava bastante pessoal com tambor. Eu, pela primeira vez que eu ouço tambor a tocar, eu delirei quase. Foi algo mesmo, uau, o que é isto? Tocou-me cá dentro, assim, que é isto? É algo que era muito familiar, aquelas batidas. Mas nunca tinha visto. É aquelas coisas que assim, uau, mas onde é que isto vem? E é quando eu vou ter com o João, porque eu fiquei naquela, eu tenho que comprar um tambor. Quando eu vou ter com o João, ele tinha lá este tambor. Eu olhei para o tambor e disse, este tambor é meu. Quando o João começa a falar realmente do tambor, disse que o tambor tinha sido feito para alguém, mas esse alguém chegou ao final e disse, eu queria que desenhasse no tambor isto, aquilo, aquilo outro. Ele depois foi lá para o tambor, não, este tambor não pede, não é isso que ele está a pedir. Então largou este tambor de parte e fez outro tambor para a senhora, que era uma senhora. E é curioso que este tambor é feito com madeira reciclada. Madeira reciclada é castanho. É madeira reciclada de vinha, de barris, mas é castanho. E está em pele natural. Ou seja, castanho é aquilo que me liga à minha parte materna. Existia um castanheiro junto à casa dos meus avós maternos. E ao pé dos meus avós paternos também existiam lá muito próximo. E a distância era a mesma. Mas eu sempre associei o castanheiro à minha mãe. Não sei porquê. Eu sempre associei o castanheiro à parte da minha mãe. E é quando eu fiz a formação de Reiki, quando a moça estava a dizer o meu nome, eu sou Rui Alexandre Barata Martins, e ela disse Rui Alexandre Barata Ferreira Martins. E ela assim, mas tu não és Ferreira? Mas depois continuou. Ou seja, Ferreira é o meu avô materno. E a minha mãe não tem Ferreira no nome. Tem Barata, que é da parte da minha mãe, mas não tem Ferreira. Pronto, será que naqueles tempos havia... Sim. Minha mãe já tem 84 anos, eu sou o filho mais novo. O mais velho tem 10 anos a mais que eu. Somos 4. Existe uma diferença entre cada um, 2, 3 anos. Eu sou mais novo. E esse avô não o conheci. E ele é meu guia. Ele aí mostrou-se, ele apresentou-se como, pronto, estava isto, esteve comigo. E está aqui. Isso é muito giro. E é quando ele começa depois a falar sobre o tambor, uau.
Juntou tudo. É aquelas coisas, juntou-se mesmo tudo. E muito curiosamente, atualmente estou em fase de transição e estou a trabalhar mais com o tambor. Eu já trabalho com o tambor já há uns 2 anos, mas curiosamente só trabalhava em grupo. Não puxava para trabalhar individualmente. Trabalhava, se sentisse que a pessoa estivesse bloqueada e não se conseguisse desbloquear ao início, eu pegava e pegava no tambor e a pessoa desbloqueava, mas depois encostava o tambor. Mas agora sinto que não. Agora sinto que é para trabalhar com o tambor. Que as minhas terapias são para ser feitas fundamentalmente com tambor. E é por aí. É por aí o caminho que vai seguir agora, vai ser por aí. Vai ser mesmo pegar e trabalhar através do tambor. Muito por aí. E resgatar o chama. Resgatar o xamã, literalmente, que eu sou, na verdade. Sim. É mesmo isso. Olha, para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou-te perguntar, vou fazer uma pergunta e vou-te propor uma outra coisa. Ok. A pergunta é, onde é que a tua alma respira? Na Terra. Em contacto com a Terra? Contacto com a Terra. Contacto com a natureza. Sou alguém que preciso muito ir para a natureza. Preciso dos meus passos, do meu tempo na natureza. E sinto bem na natureza. Daí, abres a janela, tens logo ali natureza. Porque é onde eu me sinto bem. Não é por acaso que os meus pais vieram para aqui. Hoje tenho essa noção. Se calhar não foram eles que quiseram ficar aqui. Se calhar fui eu, indiretamente, que os fiz ficar aqui. Não faço ideia como, né? Mas de alguma forma, garantidamente. E num sítio assim em que, entre aspas, isolado, tenho vizinhos do outro lado do Ribeiro, tenho vizinhos ali em cima, tenho vizinhos lá adiante, mas aqui próximos não tenho. Tenho floresta à frente, floresta atrás. E na verdade sinto-me bem assim. Sim. É verdade, é onde eu me sinto bem. É realmente, literalmente na natureza. Sim. E ia-te propor que tocasse um bocadinho de tambor. Ok. Ok. Se quiseres. Sim, pode ser. Sim. Pode ser, acho que faz sentido. Ok. Só recuperar um pouco. E obrigado por nos receberes aqui. Grato eu a vós por desejarem vir aqui ao meu espaço. É mesmo. É com muito gosto mesmo que os recebo. Sim. Vê lá se continua a gravar. Para só ver aqui se está a gravar. Sim, convém. Sim, continua. Tá, não tem que dizer. Ela está a fazer o trabalho dela. Ela literalmente, depois vais cortar e afins, não é? Não tem problema. Claro, acho que sim, senão também. Ela literalmente, eu não sei se cheguei a contar o final da história, que eu tenho muita coisa, depois disperso-me. É quando estou a falar. Final da história de qual? Da gata. Acho que nos dispersámos na sim. conversa. Estávamos por causa do caboclo. Depois fomos para o meu pai e fomos para aí fora. Tenho muito esse hábito de acabar por me perder e as conversas fluem assim e bom. Ou seja, a gata, eu andava a fazer o caboclo ali, andava a cortar pedra para fazer aquilo ali vamos fazer o alicerce. E no dia a seguir o meu irmão veio-me ajudar. Ele chegou mais cedo, andava a cortar pedra para dentro da caixa do trator, mas já andava lá a meia hora. Eu chego lá, mal eu chego, sinto miar, mas eu não pensava que era um miar, para mim tinha parecido que era se calhar um mocho. Epá, achei estranho, diga. Um mocho, diga, eu olhei para todo lado, depois comecei a ouvir ela a miar. Eu, sabes onde é que vem? Estava no meio da pedra. Literalmente no meio da pedra. Eu digo-me assim, eu andei lá no dia anterior. Eu tinha lá andado no dia anterior, estava lá nada. Não estava, que eu tinha andado lá a mexer pedra e afins. Não estava lá. No dia a seguir estava lá. Bebê ou. Pequenina, mais pequena que a minha mão. Pequenina. E eu assim, mas a sério. E ela só se pronunciou quando eu lá cheguei. Porque o meu irmão já andava há meia hora antes e ela não se pronunciou.
Foi só assim que eu lá cheguei, ela pronunciou-se. É algo mesmo. É tal coisa. E se vocês repararem bem, na barriga dela ela tem um coração. Nós estamos aonde? Ondas de Amor, ateliê. Nada é por acaso. E ela sabe onde é que ela sabia de onde é que vinha. Ela disse, ok, já percebi. Então se assim é para lá que vai. Já fui a primeira habitante aqui do espaço. Posteriormente também vou fazer ali um quarto qual vou habitar. Mas ela foi a primeira habitante aqui do espaço. Mesmo. E ela veio para trabalhar. É muito giro. Agora é natural que ela vá sair, porque o tambor é muito forte para ela. Ok. Posso trabalhar em ti? Posso. Ok. Terminou. Está visto. Não sei se as câmaras apanham, não faço a mínima ideia. Como é que está, se não está. Vou pedir-te a ti que enraízes. Sabes o que é? Peço-te que realmente te enraízes. Ir para a terra. Conexes as tuas raízes com a Mãe Gaia, com o centro da Mãe Gaia. Visualiza as tuas raízes e conectarem-se. E que te permitas libertar aquilo que tens a libertar. Tudo aquilo que vier, deixa correr. Deixa a energia fluir para a Mãe Gaia. Ok?
Obrigado. Gratidão por te permitires. Isto foi uma massagem no corpo todo. Foi bom. Como é que te sentes? O início foi forte. Forte em que sentido? Foi um despertar do corpo. Senti mesmo o corpo a chamar-me aqui. Uhum. Principalmente nas costas. Estremeceu tudo. Uhum. E depois sentia muito como raízes, como veios, como com cores diferentes, conforme este tocando. Uma aqui, outra aqui. Eram cores mesmo diferentes, aleatórias. Depois foi tipo, entreguei e estava só a sentir a vibração a passar, e quando tu esfregavas o tambor, emaciava um pouco e depois continuava. Mas foi forte. Eu senti, antes de começar, conecto-me com a pessoa e sinto onde é que ela necessita. Senti inicialmente que é aquilo que ou seja, que é a última coisa que eu tenho que tratar, coração, fechado. E depois senti aqui na zona da barriga. Então comecei pela zona da barriga, cá atrás igualmente. Então depois por último é que fui à parte do coração e toquei desta forma, que foi aquela que assim tinha que ser. Que quando eu começo a tocar é como se não fosse eu que tocasse. É a minha alma que toca, na verdade. Não faço ideia, ou seja, os meus toques não são uniformes. Muitas das vezes o tambor está largo. Comecei a bater nas costas, curiosamente apercebi-me. O tambor estava a bater, estava largo. Isto é impressionante. Isto é impressionante. Porque o próprio tambor, ele adapta-se ao som que tem que bater. Não faço a mínima ideia como, não percebo como, mas o que é certo é que isto acontece. Porque muitas vezes o tambor, eu estou a tocar o tambor e ele está de forma em que ele não está a vibrar, está largo. Às 2, 3 começa a tocar, ele começa logo, ele estica. E depois, quando vou a ver, ele já está mais largo. Assim, mas ok, está tudo certo. Ou seja, ele adapta-se à pessoa. Adapta-se à necessidade daquele local, da forma como é para bater na pessoa. E então eu ainda estou a sentir tipo, a lastrar assim nas costas, com uma sensação fria. Sim. Abre o peito. Permite abrir o peito. E comecei depois a bater a parte do coração, que foi por onde eu depois, em último, terminei com o coração, e ao final enraizei-te em cima e em baixo. Ou seja, ao céu e à terra. As batidas, é como eu digo. Okay. É diferente para toda a gente. É aquilo que me vem, é aquilo que sai. É que estás a canalizar. Exatamente. É isso. Obrigado. Gratidão. E gratidão por realmente permitires e por teres vindo. É um prazer enorme vos receber. É um prazer enorme te receber. Sim. A Andreia saiu? Saiu. Okay. Vou só desligar aquilo para... Ok.